dia, galera, tudo bem? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se 4 é múltiplo de 2 e 8 é múltiplo de 2 e de 4, será que os critérios de divisibilidade de 4 e de 8 não têm alguma coisa em comum com o de 2? Bom dia, galera. Então é assim, ó, hoje nós vamos falar sobre divisibilidade, tá? Falar que uma coisa é divisível ou tem divisibilidade, ou seja, que um número é divisível por outro, significa que eu divido e o resto é zero. Tudo bem? Nós vimos na última aula a divisibilidade por 2, ou seja, para ser divisível por 2 basta ser par. Se eu pegar um múltiplo de 2, por exemplo, 4, o que será que acontece com a divisibilidade do 4? Existe um critério de divisibilidade do 4, nós vamos vê-lo agora. Bem, o critério de divisibilidade por 4 é assim, um número que é divisível por 4 quando termina em 0, 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos, ou seja, a dezena da direita, for divisível por 4. Vou dar alguns exemplos. 1800 é divisível por 4, pois termina em 0, 0. Vamos dar uma olhada, ver se isso é verdade mesmo. 1800 dividido por 4. Bem, o 18 vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, não é isso? Vou fazer o método longo, sobra 2, certo? Baixo o zero aqui, isso vai dar 5, 5 vezes 4, 20, zerou. Eu baixo esse zero e cheguei em 450. Logo, 1800 é divisível por 4, por quê? Porque dá 450 e o resto é zero. Bem, o que esse critério está querendo dizer? Se os dois últimos números, ou seja, a unidade e a dezena estiverem preenchidas com o algarismo zero, esse número é divisível por 4. Se o final for 16, por exemplo, 16 é um múltiplo de 4, então também é divisível por 4. 24 é múltiplo de 4? Então ele também é divisível por 4. Agora veja esse número, 3.850. Ele não é divisível por 4, porque ele não termina nem em 0, 0 e o 50 não é divisível por 4, ou seja, não é múltiplo de 4. É isso que o critério de divisibilidade por 4 está dizendo, ok? Ok. Mas olha uma coisa interessante. Se eu pensar no critério de divisibilidade do 2, né? Do 2, lembra do 2? O 2, o número tem que ser o quê? Par. Certo? Aí você vai falar assim, tá, professor, por exemplo, 1800 é divisível por 2, 4.616 é divisível por 2, 1.324 é divisível por 2 e 3.850 também é divisível por 2. Mas olha que coisa interessante, eu vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o 1.324, percebe? E vou dividir por 2. Por quê? Porque é mais fácil dividir por 2. Às vezes, dependendo do número, é mais fácil dividir por 2 do que por 4. Eu vou fazer a conta. 13 dividido por 2 dá 6. Sobra quanto? Sobra 1. Vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 de novo. Isso deu 12. Zerou. Né? Agora baixo 4 aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. Deu 4 aqui, zerou. Percebam uma coisa. Se o resultado dessa divisão é um número par ou é um número ímpar? No meu caso aqui é um número par. Sim ou não? Eu posso, se ele é um número par, eu não posso dividi-lo de novo por 2? Poderia, não poderia? Isso daria quanto? Daria 3, 3 e 1, certo? 331. Se eu estou dividindo um número uma vez por 2, duas vezes por 2, eu posso falar que eu estou... É a mesma coisa que eu estivesse fazendo 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Logo, se um número dividido por 2 tem um resultado par, isso implica que ele é divisível por 4 também. Então, tem duas maneiras de verificar se um número é ou não divisível por 4. Basta eu dividir ele por 2. Basta eu seguir essa regra, se o final é 0, 0, ou se o final é um múltiplo de 2, né? Se a dezena é um múltiplo de 4. Agora, também eu poderia pensar da seguinte maneira. Divide esse número por 2. Vai ter que ser par. Então, percebe que daí já começa uma coisa interessante. Todo número divisível por 4, ele tem que ser par inicialmente. De cara, ele também tem que ser par. Então, divide esse número por 2. Dividir. O resultado é par? Se o resultado é par, esse número é divisível por 4. Então, eu tenho duas maneiras de verificar se um número é múltiplo de 4 ou não. Ou seja, se ele é divisível por 4. Tudo bem? A mesma regra, para a gente não perder o embalo aqui,
Eu vou só voltar aqui rapidinho nessa tela. Vamos aplicar essa ideia ao número 3.850. 3.850 é divisível por 2, sim ou não? Isso aqui vai dar 1, né? Sobra 1. 18 vai dar 9. Sobra 0. 5 vai dar 2. Sobra 1. 10. Isso dá 5. 5 vezes 2, 0, né? Isso vai dar 0 aqui. Tudo bem? 0. Muito bem, eu dividi 3.850 por 2 porque ele é par e isso é possível. Porém, o meu resultado aqui é o quê? Ímpar. Logo, este número não é, assim como no exemplo que eu já tinha colocado lá, não é divisível por 4. Por quê? Porque a divisão dele por 2 dá um número ímpar. Percebe que, aplicando a regra em qualquer exemplo que eu tenha aqui, eu consigo verificar tanto pela regra que está no livro, quanto por essa ideia de divisão sucessiva por 2. Tudo bem? Eu nem preciso dividir 2 vezes por 2, basta dividir uma vez. Isso já vai me dizer o quê? Esse número é um número divisível ou não por 4, bastando o resultado dar par. Vamos para o 8. O 8 é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Só que, olha, tanto para a ideia do 4 quanto para a ideia do quê? Do final. Ó. Ele fala assim, ó, o número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, ou seja, aumentou um 0, lá eram 2, agora são 3, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita, ou pela centena, é dividido por 8. O do 4 é muito fácil de verificar, né? Porque a dezena vai até quanto? Ué, até um número x ali, 44, depois eu tenho 44, eu vou ter 48, vão ter alguns números que eu posso ir multiplicando o 4, né? E vou achando a dezena correspondente, né? Eu acredito aí que, por exemplo, até o 20... E 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Vai dar 90. 4 vezes 2, 8, 80. Mais 16, 96. Exatamente. Até o 24, né? Então até 96 é múltiplo de 4. Depois do 96 e diante não dá mais, porque já virou uma centena, né? Já deixa de ser um número... Por que que... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o final 00 é múltiplo de 4? Pensa nisso aí, depois a gente, num outro horário, num outro momento, numa outra oportunidade, eu vou questionar vocês sobre isso. Pesquisem isso aí, tá? Então, assim, ó, 3 algarismos, agora aumentou. E agora o 8 é 3 algarismos finais. Aqui complica um pouco minha vida. Por quê? Quando é 000 é fácil. Tá aqui. Agora eu tenho que saber se 104 é divisível por 8. Teoricamente, eu vou ter que fazer o quê? 104 dividido por 8, né? Para ver aqui, isso vai dar 1, sobra 2. 24 deu 13. Logo, 104 dividido por 8 significa que 56.104 é divisível por 8. E não significa que dá 13, tudo bem? Eu só dividi o 104 para mostrar que realmente isso é divisível por 8. Tudo bem? Agora, esse cara aqui, ó, 164 não é, ó, 164, se eu dividir por 8, vai dar 16, vai dar 2, zerou, né, que esse aqui é 2 vezes 8, 16. Se eu baixar o 4 aqui, isso não vai dar um número exato, sobrou 4, então esse número não é divisível. Professor, será que tem um jeito mais fácil? Continua valendo a mesma ideia do 4. Eu vou pegar este número aqui, esse grandão aqui que a gente pegou de cara. Eu vou fazer isso aqui, ó, 56.104 e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque segue o mesmo princípio do 4. Eu vou dividir por 2 e vou ver o que vai dar meu resultado. Isso vai dar 1, né? Vai dar 2. Só aqui vai dar 4, sobra 1. Vou fazer passo a passo aqui. Baixo 6, 16. Isso vai dar 8. 8 vai dar 16. Zerou, né? Baixo 1. 1 não dá para dividir, eu sou obrigado a colocar um 0 aqui, porque eu mudei de o quê? De casa, né? De posição. Então, eu baixo 0, isso vai dar 5. Sim ou não? 5 vezes 2, 10, zerou. Baixo 4, né? Que deu 10, zerou. Baixo 4, isso vai dar quanto? 2. Sim ou não? Deu 2. 2 vezes 2, 4, isso 0. Tá bom? Percebe que este número 5.000
56.104, ele já é divisível por quem? Por 4. Por quê, professor? Porque o resultado é par. Bem, se eu quero saber se esse número é realmente divisível por 8, basta eu fazer o quê? Basta eu dividir por 2 de novo. Ó, 28 dividido por 2, esse está fácil, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, né? Porque vai dar 1 aqui, zerou, baixo 8 vai dar 4, zerou. Aí baixo o 0 aqui, certo? Baixo 5 aqui, isso vai dar quanto? 2. Sobrou 1, baixo 2, isso vai dar 6. Opa! Acabou aqui, ó, dando outro número que? Par de novo. Significa que eu posso dividir por 2 de novo. Se eu posso dividir por 2 uma, duas, 3 vezes, é como se eu tivesse 2 vezes 2 vezes 2, que a gente sabe que dá 8. Tudo bem? Então, esse número também é divisível por 8. Então, quando o número for muito grande, ou quando você tiver em dúvida se a centena é divisível ou não por 8, você divide uma vez por 2. Deu par, beleza, dividido por 2 e por 4. Divido mais uma vez por 2, deu par de novo, é divisível por 2, por 4 e por 8. Então, a mesma técnica se aplica aos dois. Tudo bem? Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é hoje, é isso. Eu tenho aqui duas regras de divisibilidade. Eu não estou me preocupando muito com essa regra que está escrita aqui, que eu peguei lá da internet. Por quê? Porque essas regras vocês têm no livro. Eu quero mostrar para vocês que existem várias maneiras de analisar a mesma coisa. Então, na prática, se eu souber esta regra aqui, que é a regra de divisibilidade por 2, eu consigo aplicar a mesma ideia para o 4 e para o 8. Eu não preciso decorar 3 regras diferentes. Eu posso entender a regra do 2 e estender ela para o 4 e para o 8. Tudo bem? Eu posso fazer de maneiras diferentes, não tem uma única maneira de fazer. Então, aqui de volta com vocês aqui, é assim. Na aula de hoje a gente viu a regra de divisibilidade por 2, por 4 e por 8. Tudo bem? Faltam algumas regrinhas ainda, tá? Faltam algumas regrinhas. O que eu vou pedir para vocês agora é o seguinte. Vocês podem tentar algumas coisas já, basicamente olhando as regras de divisibilidade, tendo uma noção de como aplica já com essas outras duas que eu pus hoje, você já pode consultar a regra do livro e tentar resolver o exercício, tá? Nas próximas aulas a gente vai definir as outras regras. Ficou faltando o quê? Ficou faltando, vamos contar, a gente não coloca o 6, então, o 7, então a gente ficou faltando ainda a regra do 3, a regra do 6, a regra do 9. Tudo bem? Eu tenho o 10 e seus submúltiplos. É a última regra lá do livro, mas que é muito simples também. Então, provavelmente nos próximos vídeos a gente vai ver a do 3 e do 9. Aí depois a gente vai ver a de quem? A do 6 e do 10. Tudo bem? E seus múltiplos aí que vão estar aparecendo. Mas mesmo assim, vocês já conseguem tentar fazer os exercícios do livro e da Eureka. Beleza, gente? Até mais então. Fiquem bem. Tchau, tchau.